Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que desse um like, se inscrevesse, compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a segunda parte das ocupações e missões dos espíritos das perguntas 573 e 584. Na pergunta 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos encarnados? Nós já estávamos estudando sobre a missão dos espíritos. E agora, com relação aos espíritos encarnados, no que é que consiste a sua missão? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma missão, como o que governa e o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, concorre sob essa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos têm que ter alguma utilidade. E todos têm a sua utilidade. Todos nós temos missões, temos tarefas a cumprir. Somente aqueles que são mais evoluídos, esses sim, têm uma responsabilidade sobre uma maior quantidade de pessoas. Então, esses se doam mais, esses se entregam mais e normalmente trabalham em algum setor da sociedade que vai reverter em benefício geral para a humanidade, para a população no geral. Na pergunta 574, qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? E aqueles que fazem questão de não fazer nada, qual é a sua utilidade? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se útil ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. A inutilidade, o ficar sem fazer nada ou sem gerar algum benefício ao outro, ele gera uma insatisfação muito grande, um vazio existencial muito grande, que só pode ser preenchido não com compras, não com coisas materiais que se vai adquirir, não com novos relacionamentos. Esse vazio existencial só vai ser preenchido com as atividades no bem, gerando bem para o nosso próximo. É o que os espíritos nos ensinam. Na pergunta 574A, uma vez que lhes fora facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Se os espíritos podem escolher, por que escolheram determinadas situações que iriam levar a essa inutilidade? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, as pessoas podem ter pedido tarefas sim, mas se acovardado diante dessas tarefas e acabam não realizando aquilo a que vieram, a que se propuseram realizar. Então, seja de uma forma, seja de outra, seja sob influência espiritual negativa, ou seja por escolha própria, todos irão colher aquilo que semearam e mais cedo ou mais tarde vão perceber esse vazio existencial, vão desejar, vão pedir que algo aconteça nas suas vidas para que possam se sentir úteis, para que possam se sentir preenchidos em algum trabalho, em algum setor da sociedade. Na pergunta 575, as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas.
A missão, de acordo com a ideia que essa está associada, tem um caráter menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, quando é que a gente vai saber que um homem tem uma missão realmente mais importante, menos exclusivista, uma missão mais abrangente, uma missão relevante perante a sociedade? E eles respondem pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Pelo que ele gera, pelos frutos das suas ações é que nós vamos reconhecer aqueles realmente missionários enviados por Deus para ajudar a elevar o padrão da humanidade. Na pergunta 576, foram predestinados a isso antes de nascerem? Os homens que trazem uma missão importante têm dela conhecimento? Os homens que vêm com uma missão importante, eles têm conhecimento dessa missão? E eles respondem que algumas vezes sim, é porém mais comum que o ignorem. Baixando a terra, colimam apenas um vago objetivo. Então eles sabem que existia alguma coisa a fazer, mas não sabem exatamente o que. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senha onde devam executar-lhe os desígnios. Eles são conduzidos durante a vida a realizar determinadas tarefas, a desempenhar a sua missão. Na pergunta 577, quando um homem faz alguma coisa útil, age sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Está tudo planejado antes de encarnarmos? Ou durante o processo encarnatório, de repente pode aparecer alguma missão? E eles respondem que nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. Então, nem tudo o que se faz quer dizer que estava predeterminado a fazer. Muitas vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Muitas vezes nós sofremos interferências na nossa vida da espiritualidade superior para realizar alguma coisa que não estava planejado, mas que os espíritos precisam de nós e de alguma forma nós servimos a eles. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Muitos trabalhos, muitas missões são executadas porque, de alguma forma, nós somos úteis aos espíritos e eles nos procuram para realizar determinada tarefa. Se nós aceitamos, se nos sentimos afinizados com a tarefa, todos saem ganhando, todos desempenham seu papel. Mas podemos recusar também, podemos recusar determinadas tarefas, não nos sentirmos competentes para elas, podemos nos acovardar diante dessa tarefa, mas a espiritualidade está sempre buscando aqueles de boa vontade que querem, que se preparam para o exercício daquilo que eles precisam realizar, buscando esses intermediários encarnados. Na pergunta 578, poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior, normalmente ele pode falir, sim. Na pergunta 578A, que consequências lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa, essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Precisamos estar sempre atentos naquilo que somos chamados a servir, porque muitas vezes a não ação, nós não queremos realizar a tarefa, gera algum tipo de mal e nós também seremos responsáveis pelas consequências do mal gerado pela nossa covardia. Na pergunta 579,
Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir, a um Espírito perfeito? Como é que Deus vai dar tarefa importante para um Espírito imperfeito? Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido? Sábio, crede. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Às vezes, Deus dá tarefas a pessoas que Ele sabe que são falíveis, que são capazes de falir. No entanto, Ele dá esta oportunidade porque tudo é escolha. O ser que aí está recebendo, ele pode escolher sim acertar. Ou ele pode dar o melhor de si e acertar mais ou menos, ou ele pode simplesmente se acovardar, mas todas as consequências de qualquer escolha que ele faça, ele vai ter que colher. E isso também é um aprendizado para ele. Isso é um aprendizado para todos nós. Todos nós colheremos aquilo que semearmos, as escolhas que fizermos. E isso também consiste num aprendizado. Na pergunta 580, o espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Então, quem vem preparado para determinada missão, ele já vem mais preparado, ele já teve toda uma experiência anterior para se preparar para aquela tarefa. Então, ele não vai sofrer tanto quanto os espíritos que são inseguros, que não têm tanto desenvolvimento. Cada um vai passar pela experiência, às vezes pela mesma experiência, com um estado de ânimo diferente, com aquisições íntimas diferentes. Então, aquele que é mais evoluído, é claro que ele já vem mais preparado e que ele vai passar pelas situações de uma outra forma, encarando as situações de uma outra forma. Na pergunta 581, certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? São aqueles que vêm, muitas vezes com uma mediunidade espetacular, com capacidade de fazer um trabalho maravilhoso e que muitas vezes se perdem no exercício da mediunidade. Como é que isso acontece? Então, como falseadas por eles próprios, estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, mistério se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que parece errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Quantos espíritos passaram pela história da humanidade e que em sua época falaram coisas que para o povo era absurdo, não tinham conhecimento, não tinham compreensão sobre isso e que pareciam ser coisas erradas, mas que na verdade não era para a sua época. Mas aqueles que vêm e que se perdem na sua tarefa, pode acontecer? Podem, porque todos nós somos espíritos falíveis, todos nós viemos, principalmente com relação à mediunidade. Ser um médium não quer dizer ser um espírito evoluído, ser um médium quer dizer ser um espírito comprometido, muito devedor. Então ele vem para realizar, para dar o seu melhor, mas ele pode se perder no meio desse caminho, sim, pode falsear a sua mediunidade, pode falsear as verdades ou ser assistido por espíritos inferiores que vão também falar bobagens contra ele próprio e contra a própria doutrina. Na pergunta 582, pode-se considerar como missão a paternidade? Sem contradita possível, uma verdadeira missão. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever que empenha mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro.
Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização física débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, a tarefa dos pais. Tarefa de pai é insistir na educação, não só na educação material, mas principalmente na educação moral do filho. Nós precisamos dar para os nossos filhos aquilo que temos de melhor. Se eles não desejarem, se eles não quiserem, ainda assim, enquanto estiverem sob a nossa responsabilidade, deveremos insistir em dar principalmente o conhecimento de Deus a estes espíritos, muitos deles rebeldes, muitos deles, dos que estão encarnando hoje, espíritos muito inteligentes, muito adiantados intelectualmente, mas muitos rebeldes, afastados de Deus. Então nós precisamos, como os pais, dar essa educação moral e espiritual, essa compreensão aos filhos, jogar essa sementinha, porque um dia essa semente germinará e nós estaremos cumprindo com as nossas missões de pais. Na pergunta 583, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho mau, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-la do mau caminho. Há responsabilidades muito pesadas, há filhos que vêm muito comprometidos espiritualmente. Maior a tarefa dos pais, assim como também o bem que receberão da tarefa bem cumprida. Então, eles têm a obrigação de dar o que eles realmente têm de melhor e contribuir para a elevação desse espírito. Na pergunta 583A, se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência e os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. Todos os nossos relacionamentos, todos os nossos comprometimentos não serão julgados por nós, não serão avaliados por nós. Tudo está sob os olhos de Deus. Todas as nossas atividades, todos os nossos compromissos, todos aqueles que nós deixamos no caminho, seja por covardia, seja por cansaço ou qualquer outra desculpa. Tudo o que acontece, tudo que fazemos está sob o olhar divino e nós colheremos exatamente aquilo que plantarmos. Na pergunta 584, de que natureza será a missão do conquistador que visa apenas satisfazer a sua ambição e que para alcançar esse objetivo não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? É a história do ser humano, aqueles que desejam o poder, aqueles que desejam as riquezas, aqueles que desejam, que são egoístas e que querem para si, não importando o quanto mal façam à humanidade. O que acontece? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios. Nós sabemos que o mal há de vir, mas ai daquele por quem o mal venha. Representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então é o ser humano colhendo aquilo que ele próprio semeou. Se em uma encarnação ele está passando por alguma dificuldade ou passando por alguma dessas calamidades, com certeza, ele não está ali de graça, ele não está sofrendo à toa. Tudo que ele está passando, ele semeou no passado, em existências passadas e está colhendo na presente encarnação. Na pergunta 584A,
Nenhuma parte, tendo a produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visavam um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento, tirará, não obstante, proveito desse bem? O que é que acontece com as pessoas que lidam com essas calamidades, que provocam essas calamidades? Elas colherão, elas se aproveitarão desse bem que estão desejando para si? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Cada um vai receber de aquilo com que fez, daquilo que desejou fazer, porque muitas vezes nós desejamos uma coisa e acabamos gerando outras coisas. Então, essa intenção de fazer o bem, ou às vezes queremos fazer muito mais do que aquilo que podemos, mas só conseguimos agir restritamente em determinada situação. Então, cada um vai receber de acordo com aquilo que fizer. E aqueles que estão provocando as calamidades, aqueles que estão desejando o mal para a humanidade, também colherão de acordo com aquilo que semearam. Kardec faz uma nota. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Maior responsabilidade àqueles que têm mais evolução. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais adiantados, ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praz a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Todas as ações que ocorrem no universo estão interligadas. Todos os mundos estão interligados. E tudo aquilo que acontece no plano material também está interligado com o que acontece no plano espiritual. Nós temos a nossa visão limitada por estarmos encarnados. Quando desencarnarmos, nós vamos entender melhor como é que esse processo ocorre. De qualquer forma, nós precisamos estar abertos para o trabalho, para o desenvolvimento, para aproveitarmos as oportunidades que a vida nos consegue para realizar essas tarefas. Se nós procurarmos cumprir as nossas tarefas, por mais simples que sejam, nós estaremos crescendo e nos preparando para tarefas maiores com maior responsabilidade. E assim nós vamos sucessivamente nos desenvolvendo e ajudando neste grande desenvolvimento geral do todo. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.